Apóstolo aos Hebreus, meus irmãos, Cristo, vindo como pontífice dos bens vindouros, atravessou um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão do homem, isto é, por esta criação, e entrou uma só vez no santuário, não com o sangue dos bodes ou vitelas, mas com o seu próprio sangue, havendo-nos adquirido uma redenção eterna. Porque se o sangue dos bodes e dos vitelos e a cinza espargida de uma novilha santifica os imundos para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo, a Deus, como vítima imaculada, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isto, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a redenção das prevaricações que havia sobre o primeiro testamento, os que têm sido chamados recebam a promessa da herança eterna, prometida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seguido do Santo Evangelho segundo São João, naquele tempo dizia Jesus à multidão dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão me não credes? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não a ouvis, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e lhe disseram: não dizemos nós bem que sois um samaritano e possesso do demônio? Respondeu Jesus: eu não sou possesso, mas honro meu Pai, e vós me desonrais. Mas eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram então os judeus: agora conhecemos que estás possesso. Abraão morreu e os profetas igualmente, e vós dizeis: se alguém guardar as minhas palavras, não provará a morte eternamente. Acaso sois maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e do que os profetas que também morreram? Quem afirmais ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Meu Pai é que me glorifica, aquele que dizeis que é o vosso Deus. E entretanto vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso, semelhante a vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, desejou ansiosamente ver o meu dia. Ele o viu e se encheu de gozo. Disseram-lhe então os judeus: ainda não tendes 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou. Tomaram então pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje já estamos no primeiro domingo da Paixão. O próximo já será o domingo de Ramos. E depois do domingo de Ramos já começa a Semana Maior ou a Semana Santa. Recordando a todos que ainda estamos no tempo da Quaresma, no tempo do jejum, da abstinência, da penitência, da mortificação. Por isso que o padre, o bispo, a igreja inteira segue com os paramentos roxos em sinal de penitência. Já nas vésperas, ontem no sábado à tarde, se cobrem as imagens da igreja, o crucifixo também no altar,
é coberto com um véu roxo, o véu de morte, de penitência, simbolizando isso que estamos nos aproximando da paixão e morte do Senhor. Todos se vestem de penitência, né, na igreja. Então, nós faremos a Semana Santa normalmente no Seminário São José, em Juquitiba, em São Paulo. Nós não conseguimos fazer nas missões porque exige muitos acólitos, ornamentos, os paramentos litúrgicos. É uma semana, o tríduo, né? São dias riquíssimos de enriquecimento espiritual para todos, mas também requer, né, um material litúrgico. A gente não consegue estar viajando com tudo isso para poder fazer a Semana Santa nas missões, tá? É necessário um local e ali todo mundo, né, que pode vai participar. Então nós vamos fazer esse ano, como no ano passado, no seminário lá em Juquitiba, em São Paulo, e vai começar a partir do dia 14, se não me engano, que é na Quinta-feira Santa. Vai começar com a missa da Ceia do Senhor e a consagração dos Santos Óleos na parte da manhã. Depois haverá também a Sexta-feira Santa, com a adoração da cruz, a missa dos pré-santificados. Sábado Santo também a Vigília Pascal. E o domingo de Páscoa, né, o domingo da ressurreição propriamente dito. Então vão ser 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqueles que quiserem participar podem entrar em contato conosco e agendar. Haverá, para quem quiser ficar lá hospedado, né, haverá uma pousada para as mulheres e os homens vão ficar no seminário. Então entre em contato conosco para a gente poder providenciar o necessário, né, para quem quiser ir. Recomendo também a manterem, né, o jejum e a abstinência na quaresma. Até esse jejum e essa abstinência, a quaresma propriamente dita, vai até o sábado santo. Então depois da missa do sábado santo, depois do meio-dia, já acaba o jejum e abstinência, né? Mas como ainda não acabou, então jejum todos os dias, somente uma refeição completa. Por exemplo, de manhã cedo um pãozinho e uma xícara de café, o almoço normal, e à noite também ou um pão e uma xícara de café, ou um líquido, ou uma sopinha rala, não mais que isso, tá? Com um agravante de que sexta e sábado, toda sexta e sábado, tem o jejum habitual, só uma refeição por dia, mas a abstinência, ou seja, nada de carne na sexta e no sábado, tá? Domingo não se faz penitência. Creio que estes são os avisos principais. No domingo de Páscoa também haverá confirmação lá no seminário. Então quem quiser ir para receber a crisma lá em São Paulo, pode ir, tá? Haverá, a próxima será no domingo de Páscoa. Iudicame Deus et discerne causa meum de gente non sancta, ab omne iniquo et doloso eripe me, quia tu és Deus meus et fortitudo mea. É o introito da missa de hoje, da missa do primeiro domingo da Paixão. Julgai-me, ó Deus, e separai a minha causa da gente não santa, livrai-me do homem iníquo e enganador, porque sois, ó Deus, a minha fortaleza. Rezando essa parte, esse trecho do Salmo, no introito da missa de hoje, do Salmo 42, que foi omitido já. Nessa missa, nos domingos da Paixão, são omitidos o Salmo 42, com as orações ao pé do altar, né? Esse Salmo 42 nós começamos a Santa Missa. E também nas missas de defuntos se omite também o Salmo 42. Mas esse salmo é muito forte, né? E fala, e pede a Deus nesse salmo que nos livre do homem da mentira e do engano. E nos nossos tempos, quem é esse homem da mentira e do engano, senão o Bergoglio, né? Esse falso Papa que usurpou a Igreja Católica, que usurpou o trono de São Pedro, é o homem da mentira e é o enganador.
Não sabemos se é o falso profeta ou talvez até o anticristo, esse homem terrível da perdição, mas rezamos e pedimos a Deus que nos livre desse engodo que é esse homem terrível das trevas e essa sua falsa religião nascida do Concílio Vaticano II, a religião modernista ou essa seita conciliar herética que surgiu desse falso concílio do Vaticano II. Então, nas nossas orações, pedir a Deus, já é uma graça estarmos aqui hoje, entendermos isso, essa crise terrível pela qual passa a Santa Igreja, nunca passada antes, nunca nem imaginada sequer. Claro, houve no passado algumas tentativas de usurpação do trono petrino, mas nunca se chegou de fato a concretizar-se isso. Porém, a maçonaria, essa seita judaica, vem trabalhando já durante muitos séculos contra Nosso Senhor. E hoje, o próprio Cristo vai dizer que os judeus são mentirosos. E o pai da mentira é o demônio. Essa sinagoga de Satanás, que é o judaísmo, esses judeus que não aceitaram Cristo como Messias, essa sinagoga de Satanás com esses falsos judeus vem trabalhando durante séculos para a destruição do cristianismo e suscitando essas sociedades secretas, por exemplo, a maçonaria, o comunismo e todas essas revoluções, o protestantismo também, todas essas seitas diabólicas vêm da maçonaria e do judaísmo. Então, durante anos, eles quiseram infiltrar esses inimigos da igreja, esses homens não santos, que falam o salmo de hoje, o introito da missa de hoje, no templo santo de Deus, na religião católica. E isso foi concretizado no Concílio Vaticano II. Quando morre o Papa Pio XII, em 1958, o último Papa da Igreja Católica, vem esse homem terrível chamado João XXIII, que era um maçom comunista já conhecido de todos. Já havia condenação contra ele no Santo Ofício por modernismo, ele apoiou, era muito amigo dos modernistas. Então a maçonaria escolheu o João XXIII para pôr em obra os planos secretos da revolução na Igreja Católica. Então, na sociedade civil, a revolução já havia estourado, sobretudo na França com a Revolução Francesa, e depois ali passou para vários países da Europa, acabando com as monarquias católicas e perseguindo a Igreja. Por exemplo, na França, quantos religiosos foram guilhotinados, foram assassinados, a Igreja desapropriaram as igrejas, o Estado roubou as propriedades católicas. Depois, na Espanha também, com a Guerra Civil Espanhola e tantas outras revoluções, a Itália também, um inferno. E para completar, então, a maçonaria se infiltra na Igreja Católica, esses homens da impiedade, e usurpam o trono de Pedro. E eles, com essa jogada de mestre de Satanás, ou seja, tendo um falso Papa à frente dessa revolução, todos os outros católicos seguiriam obedecendo a esse homem. Porque todos os católicos devem obedecer ao Papa, logo todos os católicos vão seguir a revolução, achando que esse homem das trevas, esse homem da mentira, é um Papa legítimo e verdadeiro. E foi o que aconteceu. Depois do Concílio Vaticano II, fizeram esse concílio, a maçonaria, os liberais, para aprovar essas heresias já anteriormente condenadas pela Igreja, e todos seguiram, todos aderiram. Pouquíssimos bispos e padres se deram conta dessa jogada de mestre de Satanás, que era tirar o sucessor de São Pedro e pôr ali um falso para guiar, entre aspas, essa nova igreja, essa nova religião do Concílio Vaticano II. Muitos seguiram, a maioria, salvo alguns bispos e alguns sacerdotes que se mantiveram fiéis e que escreveram muito e se puseram contra essa revolução diabólica, e tiveram a coragem de denunciar isso. Muitos foram perseguidos, morreram no exílio, sofreram, como nós sofremos até hoje também. As igrejas foram tiradas desses padres, desses bispos, não podiam mais ter diocese, nada, capelas, tiveram que se rezar missas assim, no salão de festa, nas casas, nas catacumbas, porque quem se opor a essa falsa religião do anticristo, que é essa seita conciliar, vai ser expulso da igreja, vai ser perseguido, vai ser caluniado, como por exemplo Dom Marcel Lefebvre
foi tido como excomungado e tudo isso, o Monsenhor Tuc também, bispo no Vietnã, e todos aqueles sacerdotes também expulsos das igrejas, tudo. Não se pode mais ser católico hoje em dia. Ou você aceita essa religião falsa do anticristo, essa religião modernista, humanitária, dos direitos do homem, mas quem quiser os direitos de Deus e a religião verdadeira, está fora desse globalismo, dessa religião universal. E não somente Bergoglio, mas todos esses, desde João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Ratzinger e, por último, agora esse o Bergoglio, todos eles trabalham para essa demolição da Igreja Católica, do papado, de tudo, não? E trabalham de mãos dadas com a maçonaria, com a nova ordem mundial e com toda essa gente, que nós já sabemos quem são. Então rezemos nas nossas orações, pedir a Deus que nos ilumine, que nos dê a graça de permanecermos firmes nesse combate. E aí vem a verdadeira reação ao modernismo. Então nós vemos diversas reações depois do Concílio Vaticano II contra o modernismo, porém umas verdadeiras e outras falsas. Então, por exemplo, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que começou denunciando os erros do Concílio Vaticano II, porém aceitava essa falsa igreja como sendo a Igreja Católica. Reconhecia João Paulo II como o Papa da Igreja Católica, Paulo VI, Bento XVI, João Paulo II até hoje. Ou seja, é uma reação falsa. Ah, não, eles são papas, mas estão ensinando erros, coisas erradas, a gente tem que resistir a esses erros, como o Instituto Bom Pastor também, Campos e tantos outros, porém, nós não podemos nos separar dessa igreja, porque é a igreja verdadeira. O Papa é o Papa verdadeiro, ele só ensina algumas coisinhas erradas aqui e ali, mas nós temos que estar em união com essa igreja e com esse Papa, digamos assim. Então isso é uma reação falsa. Nós não podemos ir contra um Papa quando ele é Papa legítimo, nós não podemos ir contra a igreja. O Papa não pode ensinar heresias, a igreja não pode dar veneno às almas, senão não seria a verdadeira igreja. Em vez de levar as almas para o céu, está levando as almas para o inferno. Como pode ser a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo? Como pode ser uma igreja santa se nós só vemos erros, desgraças e escândalos nessa falsa igreja do Bergoglio? Então, algo errado está. Então, essa reação ao modernismo, de fazer críticas à Missa Nova, fazer críticas construtivas ao concílio, mas reconhecer esses impostores, esses inimigos da religião como sendo legítimos, essa reação é falsa. A verdadeira reação vem com os católicos ditos sedevacantistas, ou tradicionais, ou católicos integristas, íntegros, verdadeiros. Então, vários padres e bispos disseram, não pode ser essa igreja, essa religião, com esses ensinos, com esses dogmas, com esses ensinamentos falsos, não pode ser a igreja de Cristo. A igreja católica jamais poderá ensinar essas falsidades para os seus membros. E esse homem que está lá, não pode ser o representante de Cristo, ele pode ser o representante do anticristo, do Satanás, qualquer coisa, menos o representante de Cristo e da Igreja Católica. Esse homem não nos representa, não representa o catolicismo e nem os católicos. É um homem falso, de duas caras, o que trabalha para os inimigos, é um infiltrado. Então, os católicos dito sede vacante, que vem desse termo, que a sede de Pedro, onde se assenta o Beatíssimo Pedro, está vaga, vacante. Ou seja, quem está lá, o trono de Pedro está vago, está vazio. Quem se assenta lá é um impostor, é um usurpador e não um sucessor legítimo e autêntico de São Pedro. É por isso que usamos esse termo, que é um termo católico, que é usado na teologia, para quando morre um Papa. Então, quando morre um Papa, e antes de se eleger um outro, acontece esse tempo, que chama-se sé vacante. A sede de Pedro fica vaga até que se eleja um outro. Então, nós estamos nessa situação atualmente. Morreu Pio XII e nenhum legítimo hoje, até o dia de hoje, foi eleito validamente ou canonicamente. Todos esses que estão aí são falsos, são impostores, trabalham para essa falsa igreja do Vaticano II, trabalham para a maçonaria, são homens da mentira, da enganação, do erro, não santos, como diz
o Salmo 42. E nós não podemos trabalhar para essas pessoas ou em união com essas pessoas. Não é por isso que nós não recomendamos os fiéis fora, né, as ordenações que são inválidas desses bispos, desses padres da igreja nova, porque eles fizeram de fato uma nova igreja com sacramentos novos, né? Inclusive o sacramento da ordenação foi mudado, o sacramento da confirmação, extrema-unção, tudo foi mudado nessa falsa igreja. Então, nós não recomendamos em sua totalidade, porque são leigos, não são sacerdotes ordenados, inclusive muitos do Instituto Bom Pastor, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X também, que estão trabalhando com os modernistas e que aceitam as novas ordenações, da administração apostólica também, de Campos, Fraternidade São Pedro, todos esses, não é, são padres inválidos e bispos inválidos. Um ou outro que foram ordenados ainda por Dom Marcelo Lefebvre na época, mas a maioria já aceitam o modernismo e as novas ordenações como sendo válidas. O problema de tudo e o problema mais pernicioso é a tal chamada missa unacum. É um termo latino, unacum, que quer dizer em união com. Então, na missa nova, creio que a maioria aqui já foi nesse culto, nesses rituais dessa igreja nova. Então lá tem uma parte, eles falam em voz alta toda a missa, né? A missa tradicional não tem partes que só o sacerdote reza, e em voz submissa, onde só o padre se ouve. E há uma parte na missa que é praticamente idêntica à missa nova, que é no cano romano, onde diz lá, né, o padre, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso bispo, não sei das quantas, aí o bispo daqui que eu não sei quem é. Então, na missa tradicional, nós dizemos a mesma coisa, só que em voz baixa e em latim. Dizemos unacum Papa Nostro, né? Diria-se o nome do Papa atual, e depois Antistite Nostro, o bispo, né, da diocese em que estamos. Então, isso é um erro gravíssimo, né? E boa parte dos padres, esses do IBP, da Fraternidade São Pio X, administração apostólica, todos esses que estão. E esse é um sinal para saber se esses homens, se esses padres estão em comunhão ou não com essa seita do Concílio Vaticano II e com esse falso Papa Francisco. Se na missa eles dizem ali, põem ali, né, que estão em união, né, com o Papa Francisco e com o bispo da diocese. Porque às vezes os fiéis não sabem, tá tendo missa em latim, tem muita gente assim, missa em latim eu vou, missa tridentina, são chamados católicos de missa tridentina. Né? Ainda tem muita gente enganada com isso, né? A missa tridentina é boa, eu vou. Chega lá, é um falso padre, é um padre que reza a missa nova de manhã, a missa tridentina de tarde, ou termina a missa tridentina ali, já põe o pessoal embora da missa tridentina, já tira o altar ali e faz a missa nova. Então há de tudo hoje para enganar os fiéis. Então, se uma missa tridentina, ele reza em união com Francisco, se disser, sim, estamos em comunhão com o Francisco, com a diocese, com a igreja nova, então é um sinal que a gente não deve ir ali. Por quê? Senão nós vamos tomar parte nesse cisma, nessa heresia, né, que vem destruindo a igreja já desde 60 anos. Nós estamos nessa crise já desde 60 anos. Desde 1965, quando terminou esse falso concílio na igreja, estamos hoje passando por esse problema. Os padres que abandonam o sacerdócio, as religiosas também, o fim das vocações, as igrejas todas profanadas, comunhão na mão, gente tocando guitarra, rock, música protestante nas igrejas. Então, já estamos nisso há 60 anos. Nós queremos colaborar ainda com essa gente, né? Ou devemos nos afastar desses falsos profetas, desses falsos pastores, dessa falsa igreja que crucifica nosso Senhor a cada dia com essas blasfêmias, né? Então, queridos fiéis, temos que tomar essa decisão firme e não olhar para trás. Eu quero ser santo, eu quero ser católico de verdade, eu quero a verdade, como diz nosso Senhor hoje. Chamam os judeus de mentirosos porque eles não querem a verdade, não querem a Deus, né? Ou quero continuar na mentira e na falsidade. Bispo, é tão difícil, missa uma vez por mês aqui em Florianópolis, meu Deus, eu ia na missa diária, eu fazia adorações ao Santíssimo Sacramento todos os dias ali na matriz, a missa era tão pertinho de casa, eu não precisava pegar táxi, Uber para ir na missa. Nós temos que nos desapegar de tudo isso.
e entender que tudo aquilo ali é falso, é uma ilusão do demônio. É um catolicismo falso. Nós não queremos a verdade, nós não queremos Cristo verdadeiramente, queremos uma ilusão, uma paródia, uma mentira. Então, entender isso. Na igreja modernista, nessa falsa igreja, eu só vou receber mentira e falsidade. Ali os sacramentos são inválidos, os padres, os bispos, nada ali serve, a não ser para profanar a Nosso Senhor, para fazer uma paródia ali, uma palhaçada, né, da verdadeira religião. Então o que é que eu vou fazer ali naquele lugar? Tenho que me afastar daquilo? Ah, mas é tão difícil para mim, as vizinhas todas passam, me chamam para ir à missa, eu era ministra da Eucaristia, eu fazia leitura, eu dava a palavra lá não sei aonde. Tem que cortar com tudo isso. Ah, eu sou catequista, não sei quantos anos, ensinando essas heresias lá daqueles catecismo amarelo lá, progressista. Não, abandonar completamente, sair. Entregar lá a chave, toma aqui, eu não quero saber de nada, não vou ajudar mais vocês aqui, não vou contribuir em nada mais aqui com vocês. Nada, e nunca mais eu quero pisar aqui nesse lugar, enquanto não vier de fato um sacerdote católico mesmo, enquanto isso não voltar ao catolicismo de verdade, eu não quero saber nada com vocês aqui. Essa deve ser a nossa postura. Não vou contribuir mais em nada aqui com vocês. Tem gente que diz, eu contribuí tanto com a canção nova, com não sei o que, com a renovação carismática. Perdeu tempo e dinheiro. Contribuiu com as obras das trevas, da perdição, contribuiu com o mal. Agora eu vou contribuir com a igreja de fato, com a igreja verdadeira. Onde é que tem os padres aqui na minha cidade, na minha região? Onde é que tem missa aqui nas casas? Missa aqui que não tem com Francisco, que é proibida aqui? Aí as pessoas vão indicar. Na época de São João Maria Vianney era assim. Já na época da Revolução Francesa, quando começaram a perseguir e matar os padres, então alguns padres frouxos e bispos frouxos fizeram um acordo com o Estado. Nós não vamos ensinar nada de tradicional, vamos ensinar a Constituição aqui falsa de vocês, aqui, os direitos do homem. Então, esses falsos padres fizeram um acordo com o Estado para continuar com as suas igrejas, para não ser mortos. Fizeram um pacto com o Estado, com o anticristo, em detrimento da doutrina católica. Então, muitos católicos continuaram indo na igreja, tem missa ali na paróquia. Aí quando chegava lá, era só falsidades. E os verdadeiros padres que disseram não à revolução foram perseguidos e diziam missa nas florestas, nas casas, e esses eram os padres legítimos e verdadeiros, e não aqueles que estavam nas paróquias. No México aconteceu a mesma coisa com a Revolução Cristeira. Um maçom, presidente, assumiu, começou a perseguir e a fechar todas as igrejas no México e a fuzilar todos os padres que não abandonassem o México. E aqueles que ficaram lá, ou fizeram acordo com a maçonaria para ensinar uma religião falsa, maçônica, Fratelli Tutti, de fraternidade universal, né? Ou eram perseguidos. E as missas também, não podiam dizer missa nas igrejas, eram nas florestas, nas casas, nas grutas, sei lá onde. E nós estamos nessa mesma situação. Então, quem quiser missa falsa com os padres juramentados, né, com os padres apóstatas e frouxos, vão aí nas paróquias de vocês que vão ter lá. Dormir no espírito, bater palma, dançar, né, se sentir bem. Aí vocês vão ter tudo aí, na paróquia de vocês tem tudo isso daí. Falar em língua, não sei o que. Agora, só falsidade, o sentimentalismo puro e barato. Agora, a religião verdadeira não é essa. E você vê que quando você está nessa falsa religião, nessa falsa igreja, não há perseguição, não há problemas, tudo ali está bem, é ótimo, você pode assistir novela, televisão, se divorciar, casar não sei quantas vezes, pedir nulidade matrimonial, viver na praia, na piscina, na churrasco, fazer tudo que é ruim, que não presta, viver no mundão e não tem problema nenhum. Agora, quando você conhece o catolicismo e a igreja verdadeira e a doutrina verdadeira de Nosso Senhor, aí começam as perseguições e os problemas. Nossa, eu estou sofrendo tanto, basta, eu só recebi a confirmação, o complemento do batismo, estou indo na missa tridentina, minha vida virou um inferno. Isso é o diabo. O diabo, ele quer o quê? Ele quer que você fique na falsa igreja deles, ali nos falsos sacramentos. Ali você não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser, ser livre, né, ser mundano e ainda ter esse título de católico. Agora, na igreja verdadeira, onde está Nosso Senhor, não.
Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você abandona o mundo, as coisas do mundo, renuncia ao demônio, as suas pompas e todas essas coisas, e leva uma vida séria e reta de oração, né, de sacramentos, com vistas de ir para o céu, de se salvar. Começa a imitar os santos, a Nosso Senhor, né, se consagra a Nossa Senhora totalmente. Aí pronto, o diabo, o inferno se desencadeia aí uma confusão. Muita gente começa a sair do emprego, briga em casa, na família, confusão geral, porque você vê que você está mexendo com uma coisa, né, que é superior, que é o demônio, é o príncipe desse mundo, e ele quem governa essa falsa religião, essas sociedades aí, da maçonaria, do judaísmo, tudo isso. Então, quando você vai contra isso, começam as perseguições. Porém, queridos fiéis, Nosso Senhor nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele diz: quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E a porta do céu é estreita, não é larga. A porta larga conduz ao inferno e a porta estreita ao céu. Então, se queremos facilidades, uma boa vida, a missa aqui de lado da minha casa, na minha paróquia, renovação carismática, dançar, bater palma, viver no mundão e ser feliz e ir para o céu, pode esquecer, tá? Isso é tudo mentira. Por exemplo, basta ver na vida dos santos, todos os santos de verdade, tá? Não é esse aqui, modernista, né? De calça jeans, né? Que vive aí na praia, né? E eles canonizam aí, esses são tudo falsos santos. Os santos verdadeiros, que não são do Vaticano II, todos eles foram pessoas de muita penitência, de muita austeridade, de vida de recolhimento, de oração. Muitos foram monges, eremitas, viveram no claustro, na clausura, nos conventos, nos mosteiros. Tá? Mesmo aqueles que nunca tinham cometido um pecado mortal em toda a sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, diz o seu confessor, relata, durante todos os anos que ela se confessou aqui comigo, eu fui confessor dela até a morte, nunca confessou um pecado mortal. Santa Teresa d'Ávila também, tantos outros santos, né? E todos eles fizeram penitências assim enormes para se salvar. Imaginem nós, quantos pecados mortais cometendo, a gente está com uma dívida que a gente nem sabe mais se vamos ter condições de pagar ou não, ou aqui ou ainda no purgatório até o final dos tempos, né? E essa religião falsa, moderna, como diz o Bergoglio, não, todo mundo se salva, todo mundo vai para o céu. Inventam até falsas devoções à divina misericórdia, todo mundo vai se salvar, até o diabo no final dos tempos vai se converter, vai todo mundo para o céu e todo mundo será feliz para sempre. Então tudo isso é mentira e é falso. Por isso que a igreja impõe na quaresma jejuns, abstinência, para reparar os nossos pecados, para emendarmos de vida durante esse tempo, né? Se prega a conversão, arrependimento, porque senão não tem jeito. Então não cair nessas histórias, nessa enganação desse homem das trevas que é o Bergoglio, nem desses seus antecessores, nem dessa falsa igreja modernista. Voltar os nossos olhos para a tradição da igreja. Quer saber a verdade? Leia os santos evangelhos, ali está a revelação, Nosso Senhor. Depois, aqueles primeiros padres da igreja, quem veio depois? Os apóstolos, os padres da igreja, os papas legítimos, até esse falso concílio aí, o que eles ensinaram, procurar os documentos da igreja, aí vocês vão descobrir a verdade. Agora, se for atrás aí, não é, do Concílio Vaticano II, desses falsos papas aí, do Bergoglio, João Paulo II, vocês vão se afundar na heresia, no cisma e no pecado. Por isso que a maioria dos católicos hoje se condenam, né, porque querem essa religião falsa, moderna, que é fácil, uma religião fácil. E em contrapartida, a Igreja Católica não é assim. O cristianismo não é assim. A doutrina de Nosso Senhor não é assim. Pelo contrário, né, dá o prêmio aos bons e a condenação aos maus. Então peçamos a Nossa Senhora que nos auxilie nesse caminho, nessa busca, porque não é fácil. Há muitos falsos pastores aí, como eu falei, Fraternidade São Pio X, IBP, Centro Dom Bosco, né? Toda essa gente aí na internet, há todo tipo de falsos profetas aí ensinando bobagens, né? E que Nossa Senhora nos guie no caminho certo, no caminho reto, verdadeiro, para ir para o céu. A chave para encontrar a verdade é se consagrando a Nossa Senhora totalmente, como um fiel escravo da Santíssima Virgem. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu um livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção. Nesse livro, Tratado da Verdadeira Devoção, que o diabo tem ódio desse livro,
e escondeu durante séculos. Depois que São Luís Maria Grignon de Montfort morreu, ele pegou esse manuscrito e escondeu. Foram encontrar os padres da congregação séculos depois desse livro, que o diabo no exorcismo falou que ele mesmo escondeu, para que ninguém soubesse desse livro. Então, ler o Tratado da Verdadeira Devoção, esse livro maravilhoso, e depois, lá no final do livro, ele indica como se deve consagrar a Nossa Senhora para sempre, totalmente. E a partir dessa consagração é que nós vamos encontrar a verdade aos poucos. Nossa Senhora vai tomando-nos pela mão e vai nos guiando no caminho que ela quer. Não se desesperar, não ficar louco, apesar de tantos problemas, guerras e confusões, manter a tranquilidade, a paz na alma. Esse é um sinal também dos católicos verdadeiros, estão em paz, porque eles estão na verdade. Os falsos não, tá todo mundo aí, nossa, meu Deus, vou morrer, guerra, não sei o que, confusão, fim dos tempos, apocalipse, não sei o que, a pessoa fica louca. Nossa, e claro, em uma vida mundana de pecados, vai morrer e vai para onde? O católico verdadeiro não, ele sabe, ele se esforça para viver na graça de Deus, ele sabe, né, que vai se apresentar diante de Deus, mas está com a consciência tranquila de que seguiu a verdade, recebeu os santos sacramentos, pode morrer hoje, mas está com a consciência tranquila de que fez o certo e o correto, né, que foi devoto de Nossa Senhora, do Sagrado Coração de Jesus. Isso é o que importa, estamos em paz. Então, muito cuidado, né, com as informações aí da internet, né, porque isso só faz, tribular, trazer-nos a tribulações, turbar o nosso coração, o nosso pensamento. Isso é próprio do demônio também nesses tempos, criar confusão. Nossa Senhora em Fátima falou isso. Nos últimos tempos haverá uma grande desorientação diabólica. E é o que nós estamos vivendo. Porém, quem tem Nossa Senhora, quem tem Nosso Senhor, né, tem tudo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.